Olá pessoal, eu sou Marcão, eu sou professor de História e nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouquinho sobre a figura do Napoleão Bonaparte. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse nome. É um dos imperadores antigos, ou um dos governantes de um país europeu da antiguidade ali. E quando eu digo antiguidade, eu quero dizer que é do passado, mas não especificamente da Idade Antiga. Mas em resumo, o nome do Napoleão Bonaparte, junto com o nome do Adolf Hitler, junto com o nome do Alexandre, com o nome de várias outras figuras que a gente estuda na história, com certeza é um dos nomes mais famosos, mais ditos, o pessoal caçoa, às vezes até conta piadas afirmando que o Napoleão Bonaparte era um homem muito baixo e tal. Eu me lembro, sempre que falam do Napoleão, por exemplo, eu me lembro de um episódio onde o Napoleão quer subir num cavalo e ele é muito baixo e ele pede um banquinho. Isso tudo era coisa que nem na realidade nem era verdade tanto assim. O Napoleão nem era tão baixo assim. Mas nesse vídeo aqui eu quero focar um pouco não sobre a história do Napoleão em si. A gente não vai falar em como que ele nasceu, como é que foi a infância dele. O que a gente se propõe a comentar nesse vídeo aqui, pessoal, é sobre a importância do Napoleão Bonaparte dentro do contexto da Revolução Francesa. Então, antes de falar do Napoleão, eu tenho que dizer a vocês o seguinte: quando a gente fala de Revolução Francesa, eu quero que vocês se lembrem que foi uma revolução, ou seja, um movimento ali que se propunha a mudar as coisas rapidamente, que iniciou-se em 1789, mas cujas as motivações vão muito atrás de 1789. A gente precisa lembrar que a França naquela época era dividida em três estados, tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era formado ali pelo clero, pelo pessoal da Igreja Católica, padres, bispos e afins. Tinha o segundo estado, que era formado pelos nobres, e tinham finalmente o terceiro estado, que era formado por todo mundo que não era ou do clero ou da nobreza, que eram os camponeses, os trabalhadores das cidades, os burgueses, que eram banqueiros, comerciantes, as pessoas que tinham dinheiro na época. Então, no terceiro estado estava a imensa maioria da população, e esse terceiro estado estava muito insatisfeito com as coisas que estavam acontecendo na França naquele momento. Elas estavam insatisfeitas, as pessoas do terceiro estado estavam insatisfeitas com o rei, que era o Luís XVI, com a forma como ele governava, com a forma como ele concedia privilégios ao clero e à nobreza, e não é a palavra certa, não é encarregava, mas ele onerava, ele pesava a mão nos impostos em cima do terceiro estado. Então, se alguém chegar para você e por acaso perguntar assim, nossa, o que levou à Revolução Francesa? Foram as insatisfações do terceiro estado. Os camponeses, os burgueses, os trabalhadores, todo mundo que formava o terceiro estado estava muito insatisfeito. E aí, a gente não vai entrar em detalhes sobre cada passo da Revolução Francesa, mas em 1789 a coisa fica insustentável, uma crise econômica, as pessoas estão passando fome, as pessoas estão pagando altos impostos, as pessoas do terceiro estado, que é o primeiro e segundo impostos, não pagavam. E aí estoura a revolta. E o que é que eles querem? Eles querem diminuir o poder do rei. Inicialmente ali não existia a ideia de vamos matar o rei, vamos cortar a cabeça do rei, igual aquela rainha do filme Alice no País das Maravilhas. Lembra que tem uma rainha lá que tudo o que acontece ela diz, cortem as cabeças. Aí ela vira pro lado e a pessoa diz, não sei o que está acontecendo, cortem todas as cabeças. Eu acho engraçado aquela rainha. Mas a ideia deles não era essa, vamos cortar a cabeça do rei, vamos matar o rei, era vamos diminuir o poder do rei, vamos criar uma constituição, vamos botar o rei para seguir as leis dessa própria constituição, seguindo o modelo que já se tinha na Inglaterra. Só que a coisa sai do controle ao ponto que eles conseguem diminuir o poder do rei, mas acontece uma revolta por parte do próprio rei e uma revolta por parte dos países que eram vizinhos da França. Eu quero lembrar vocês, quero que vocês se atentem ao seguinte: os países que eram vizinhos da França naquele momento, eles tinham reis. E eles olham com muito maus olhos para essa situação. Eles pensam, se a gente deixar acontecer isso que está acontecendo na França, isso vai servir de mau exemplo. E vai que as pessoas no nosso próprio território resolvem se revoltar contra nós também. Resolvem diminuir o poder do rei, resolvem fazer uma revolução aqui também.
Então o que acontece é que a França, no meio da Revolução, uma briga enorme entre as pessoas que eram contra o rei e as pessoas que apoiavam o rei, certo que quem apoiava o rei era pouco, mas eram pessoas poderosas também. Ali estava acontecendo uma grande briga ali de queda de braço entre o terceiro estado, que queria diminuir os poderes do primeiro e segundo estado, do clero e da nobreza, respectivamente, e o clero e a nobreza, que não queriam que seus poderes fossem diminuídos, que queriam se manter como ali, como as classes dominantes, privilegiadas e etc. E no meio de tudo isso, a França começa a entrar em guerra com várias outras nações. As outras nações invadindo a França, e a França, eu repito, no meio do caos, no meio da revolução, tem que se organizar para enfrentar não um, mas várias nações estrangeiras vizinhas a ela que estavam atacando ela para colocar o Luís XVI como rei no poder novamente. Então, a situação da França é a pior que existia. A gente pode dizer que era praticamente uma guerra em duas frentes. Uma guerra interna, que era uma revolução, que não chegou propriamente a virar uma guerra civil, mas era uma revolução. E a revolução, você sabe, é violenta. Não existe revolução com a bandeira branca. Olha, gente, estamos aqui, queremos mudanças. Ninguém vai te ouvir. Para o bem ou para o mal, as revoluções elas são sempre carregadas de força, de raiva, de violência e etc. Então, e ao mesmo tempo a França tinha que lutar contra os seus inimigos. E é nesse período que aparece a figura do Napoleão. Quem é que luta contra os inimigos? É o exército. E o Napoleão nada mais era do que um general, mas não um general comum, um general brilhante no campo de batalha. Aí você pode dizer, nossa, Marcão, o Napoleão Bonaparte era brilhante quanto? Qual o grau de brilhantismo do Napoleão? Eu posso dizer para vocês o seguinte, são poucos os generais no calibre, na estatura do Napoleão, no sentido de genialidade militar. O pessoal usava uma frase que era como se o Napoleão olhasse o campo de batalha e ele tivesse o golpe da visão. Ele olhava o campo de batalha e ele entendia o que é que ele precisava fazer para ganhar. Então, Napoleão funcionava praticamente naquela época, fazendo uma analogia, claro, como os heróis da atualidade, etc. Ele era um grande herói, uma pessoa muito famosa acabou ficando, tanto entre os franceses como entre seus inimigos. E o Napoleão ganhava batalhas ali na Prússia, ganhava batalhas no Egito, e a França, que parecia que ia ser esmagada pelos seus inimigos, passa a triunfar sobre os seus inimigos. E o grande herói, o grande vencedor, a pessoa que é aclamada e tal, é o Napoleão. E aí, nesse contexto de caos durante a Revolução Francesa, eu repito, eu não quero que você fique com a imagem errada sobre a Revolução Francesa, como se a Revolução Francesa foi uma coisa ruim. Não. Como todo movimento, ela teve pontos positivos e pontos negativos. Cabe a vocês estudarem e chegarem à conclusão se ela foi mais positiva ou mais negativa. A maioria das pessoas vai chegar à conclusão que ela foi mais positiva do que negativa, claro. Ela, de certa forma, aboliu o antigo regime, ela estabeleceu direitos para os cidadãos, ela, ao fim dela, no caso da Revolução Francesa, houve a separação entre igreja e Estado ali na administração. Então as pessoas podiam ter suas religiões, mas a religião não deveria interferir no governo da forma que era tudo misturado e etc. Então, apesar de estar acontecendo muitas coisas boas, eu quero que vocês saibam que também, nesse período da Revolução Francesa, houve um período ali que, na minha visão, as coisas saíram um pouco do controle. Começaram a matar gente demais enforcada e depois matar gente demais na guilhotina, aquele objeto de madeira que tinha uma lâmina em cima de si e puf, cortava o seu pescoço. Dizem que era tão rápido que você não sentia nem a sensação de dor, a mensagem que você estava sentindo dor não era chegava nem no cérebro, que a lâmina cortava o pescoço. Ninguém nunca voltou para dizer se sentia dor ou não, né? Mas era muito rápido, era puf, enfim. Mas assim, eu estou contando de uma certa forma jocosa aqui, mas eu quero que vocês entendam que naquele período era uma coisa aterrorizante, porque todo mundo era acusado de traidor, todo mundo era acusado de ser contra a Revolução Francesa, e todo mundo tinha medo de ser guilhotinado em algum momento ou outro. Então as coisas saíram um pouco do controle, e é uma coisa que é natural. A gente tinha uma ordem estabelecida antes, que era o Luís XVI, que era o rei, que bem ou mal era o rei, era um poder ali que garantia que as coisas ficassem nos seus lugares.
repito, de forma injusta, perseguindo o terceiro Estado, mas garantia isso. Quando você retira o poder dominante, o que acontece é que fica uma coisa meio sem ordem e todo mundo querendo mandar e todo mundo acusando uns aos outros de ser contra a revolução e quem era contra a revolução tinha que morrer e etc. E também quero lembrar vocês que dentro da Revolução Francesa haviam dois grupos. Havia um grupo mais à esquerda, que era mais radical, que queria levar a revolução mais à frente e garantir plenos direitos e muitas mudanças sociais. E havia um grupo mais ligado à burguesia, mais que no parlamento se sentava mais no centro e à direita, que era mais conservador, que dizia, não, a gente queria diminuir o poder do rei, a gente já cortou a cabeça do rei, então a gente diminuiu o poder do rei, a gente queria acabar com os privilégios do clero e da nobreza, já acabamos, então não está na hora de pôr um freio, não precisamos fazer uma revolução total, logo agora e tal. Então, haviam esses dois pensamentos diferentes. Enquanto havia um movimento mais radical, havia um movimento mais conservador, que queria pôr um fim àquilo, que achava que estavam exagerando demais, matando gente demais e etc. E é esse movimento mais conservador que vai observar as guerras da França contra seus inimigos e vai ver que o Napoleão está ficando muito famoso. E aí eles pinçam o Napoleão, trazem o Napoleão e colocam o Napoleão para governar. Então, e aí é que a gente chega no título desse vídeo para a gente encerrar aqui, a importância do Napoleão dentro da Revolução Francesa. O Napoleão se viu, então, na visão desses mais conservadores, para voltar a ser um poder centralizador, que o Napoleão começa eleito por um diretório, ele e mais 4 pessoas para governar, depois eles colocam no consulado, onde o Napoleão pode governar por 10 anos, e o Napoleão faz um plebiscito e consegue poder vitalício, ou seja, ficar no poder até morrer. O Napoleão se transforma no imperador e ele vai se tornando cada vez mais e mais poderoso e etc. E aí, na visão desses conservadores, desse pessoal que achava que o que eles queriam na Revolução Francesa já tinha sido alcançado, o Napoleão se viu para colocar um freio, para ser um poder centralizador, para voltar a colocar ordem no negócio. Na visão do povo mais que queria continuar com a Revolução, que queria mais transformações, pessoal mais radical, eles acham que o Napoleão foi um ditador que, vamos dizer assim, que impediu que a Revolução Francesa fosse tudo que ela poderia ser, que poderia se ter feito muito mais mudanças. E tinha realmente muita coisa para mudar ainda. Você vê, os camponeses, os pobres, eles lutaram na Revolução Francesa para que houvesse a Revolução. E quando acaba a Revolução Francesa, as pessoas podem votar. Todos os cidadãos na França podem votar. Só que só era considerado cidadão quem era rico. O voto era censitário. Só vota quem tem dinheiro. Os pobres não puderam votar. Será que era isso que eles queriam com a Revolução Francesa? Então a Revolução Francesa, você percebe que, como tudo na vida, é uma coisa cheia de contradições. Ela conseguiu alguns avanços, outros chegaram a ser retrocessos. Como é que você tira o rei, faz a revolução e o voto é censitário, só vota quem tem dinheiro? Então são coisas complexas e que não são tão simples assim de dizer. A Revolução Francesa teve tudo de bom ou teve tudo de mal. Ela teve pontos positivos e negativos, que nem eu falei, mas para encerrar aqui a gente pode dizer isso. O Napoleão foi importante ao liderar os exércitos franceses e impedir que a França fosse derrotada pelos seus inimigos, que era o que provavelmente deveria ter acontecido. O Napoleão, pela sua genialidade, liderança, organização, ele venceu seus inimigos. A França, em vez de perder seu território, foi conquistando outros territórios. E no contexto político interno, no final da Revolução Francesa, o Napoleão foi importante ali no sentido de trazer uma ordem novamente, de colocar um freio na Revolução Francesa e parar por ali. E repito, por um lado foi ruim porque impediu mudanças que poderiam acontecer, mas por outro lado acabou organizando, colocando as coisas em seus lugares novamente e acabando, entre aspas, com a bagunça, com aquela sensação de todo mundo ser declarado traidor, de todo mundo não todo mundo, mas todo mundo ter o medo de um dia parar na guilhotina, até acusado de forma injusta. Então, mas cabe a você fazer o julgamento, né? Quero que vocês comentem aí embaixo, até pelo que vocês já estudaram, já viram ou estão vendo na escola sobre a Revolução Francesa e sobre Napoleão. E aí, o Napoleão foi um grande general, um grande político e etc.
Ou o Napoleão foi um cara que impediu que as mudanças mais radicais e mais, vamos dizer assim, mais importantes acontecessem? O Napoleão foi bom para a história ou foi uma pessoa que atrasou a história de acontecer? Deixe aí sua opinião nos comentários. Até mais, pessoal. Grande abraço.